Olá a todos, para quem não sabe, meu nome é Rafael Pacheco, sou autor e treinador de futebol e este é um pequeno espaço publicitário para vocês verem antes do vídeo. Apenas para vos informar que o meu mais recente livro, Sucesso e Insucesso, bem como o Roger Ball Benfica de Schmidt, estão disponíveis no link aí em baixo, em abancada.pt, e para quem quiser também o meu primeiro exemplar, que ainda sou capaz de ter aqui 1 ou 2 exemplares por casa, basta-me mandarem mensagem privada, ok? Bom vídeo a todos, espero que gostem de convidados, espero que gostem da conversa. Muito obrigado a todos por continuarem a acompanhar e se quiserem, subscrevam. Se não quiserem, também está tudo bem. Um abraço a todos, malta. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tem comigo o Mister José Marreco. Mister, antes de mais, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É realmente um prazer falar um bocadinho de futebol consigo. Obrigado, é um gosto. Vamos a isso. Falar de futebol, sempre disponíveis. Mister, eu quero pegar numas palavras suas que você disse numa entrevista, que é, chega a ser desesperante, quando falou sobre estar sem estar no ativo, não é? Eu pergunto-lhe, por que razão é assim tão desesperante e do que é que sente mais falta? Olha, sabes que nós e eu, desde que jogava até esta fase de treinador, estamos habituados a um dia a dia e a um fim de semana de adrenalina, de emoções fortes, de constante desafio, de constante prova. E é isso que está a fazer falta. É a tua rotina do treino, a tua rotina de planeamento, a tua rotina de observação, de ver jogos, de procurar problemas, de procurar defeitos nos adversários, de trabalhar a tua equipa, um, e mentalmente. Mas isso seja no futebol, seja em qualquer posição, qualquer profissão, o facto de estares em casa, entre aspas, acho que é emocionalmente é desgastante. E tem sido, e por isso eu falei abertamente que é desgastante o facto de não conseguires fazer aquilo que mais gostas. Traz todo tipo de situações e portanto sinto muita saudade e efetivamente muita falta do dia a dia, do ir para o treino, do planear, do trabalhar uma equipa, de ver os jogadores, de escolher, de tomar decisões e depois de chegar ali ao dia de jogo, ver se resultou, o que é que não resultou, a ansiedade do jogo, isso tudo. Mas tanto algum receio ou algum medo por não estar no ativo há cerca de um ano? Ou é algo que lhe passa ao lado e está tudo bem? Não, 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 não. Acho que quem diz que não tem medos, que não tem medos, é a palavra certa. Quem diz que não tem alguns desses medos, acho que está, sinceramente, acho que não está a ser absolutamente sincero. Todos temos. O meu maior problema, efetivamente, é não estar a trabalhar. E isso é uma situação que incomoda, que nos desgasta, que nos massacra a partir de certa altura, quanto mais o tempo passa, porque se estás a fazer uma coisa que é a tua paixão, é lógico que isso te faz muita falta. E medos temos desconfias no aspecto de caraca, será o que é que está a faltar, o que é que está a falhar, o que é preciso mais, o que é que falhou, o que é que podia ter sido feito de outra forma, questionas tudo, mas depois entra aqui a parte que nós temos que ter no nosso, de quem quer estar nesta vida, é do equilíbrio emocional, de saber que muitas vezes são fases, que na carreira tens altos e baixos e todos os treinadores, todos os jogadores passam por isso, mas de arregaçar as mangas e ir à luta. Trabalhar, exatamente. O Mister já está no alto rendimento há algum tempo. Eu pergunto-lhe se sente que existe algum tipo de recrutamento específico no alto rendimento ou se é comparável com aquilo que existe no, por exemplo, em campeonato nacional ou em divisões de, se calhar de formação. Ah, Eu já encontrei tudo.
Já encontrei tudo. Já encontrei efetivamente um planeamento a médio prazo, longo prazo, naquilo que é um planeamento do plantel. Alguma Já vez encontrei. fez num clube mais do que uma entrevista? Por exemplo, houve esse processo? Sim, sim, já aconteceu. Em Tondela em Tondela tive duas entrevistas por Zoom na altura, duas conversas por Zoom na altura com o David Belenguer. Em Tondela aconteceu isso. Agora no estrangeiro tem acontecido. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que é positivo. Acho que é positivo o treinador saber, o presidente saber quem efetivamente está a contratar, isso é aquele perfil que quer, e o treinador perceber com quem vai lidar e com quem vai estar, quem vai ser seu superior naquilo que são as tomadas de decisão também. Eu acho que isso é extremamente positivo. Mau é quando assim não é. Sentes confiança quando assim não é? Não, acho que pode ser um bocadinho mais estranho às vezes, não haver um processo aberto de seleção, aberto de várias. Isso é que é mais estranho. Ou quando é alguém que aparece só porque sim, isso é que é mais estranho. O resto acho que é o normal, acho que deve ser assim. Tu tens que mostrar quem és, tens que dizer pessoalmente, acho isso, se fosse presidente, era o que eu faria, era de diretor desportivo, quer que seja, conhecer muito bem a pessoa que ali está à frente, como é que treina, o que é que treina, de que forma é que quer jogar consoante aquilo que ali tem. E portanto eu já encontrei tudo, respondendo muito à tua questão, já encontrei tudo, coisas feitas em cima do joelho, em contextos profissionais e coisas bastante bem planeadas. Ok. Você falou sobre a sua forma de jogar dependendo do contexto. Então eu pergunto-lhe, você tem um modelo de jogo planeado para todas as entrevistas que tem ou adapta esse modelo de jogo à entrevista que você vai ter? Eu, eu mostro aquilo que fiz consoante eram as minhas armas naquela altura. Ok. E mostra aquilo que foi feito, consoante, porque o modelo de jogo no Tondela foi diferente do modelo de jogo no Gil, foi diferente do modelo de jogo em Oliveira, que foi diferente do modelo de jogo no Farense. Portanto, foram todos diferentes em muitos aspectos. E, portanto, eu mostro aquilo que foi feito consoante os jogadores que nós tínhamos disponíveis, consoante o clube, consoante os objetivos, consoante o estádio. Portanto, o modelo de jogo para mim é construído em função disso tudo, mas obviamente muito em função das condições e das qualidades do jogador. De raiz, nós só conseguimos construir um modelo de jogo, foi no segundo ano de Tondela, que conseguimos contratar e que contratámos 20 e tal jogadores, que foi a base, e que não foi por acaso, que foi a base da subida do ano seguinte. A espinha dorsal foi exatamente a que tínhamos fechado, com a exceção do Bernardo. Portanto, foi um trabalho que começou naquele ano, e, portanto, o modelo de jogo vai muito variando em função daquilo que há disponível, e eu mostro que Farense foi feito isto, no Gil foi completamente diferente. A forma como jogava no Gil e em Faro eram completamente diferentes. Ok, mas você diz aquilo que quer apresentar no clube que com a entrevista? Sim, se isso me for pedido, há quem peça, há quem não peça. Há Ok. quem peça dizendo assim, olha, tendo em conta este plantel, o que é que alterarias? Ou então, como é que gostava de abordar o plantel? Isso nem sempre é pedido. Ok. Para conhecer também um bocadinho melhor, então, em que sistema prefere jogar enquanto treinador e em que sistema preferiu jogar enquanto jogador? E pode ser o mesmo, atenção, como é óbvio. Eu acho que vai bater mais ou menos no mesmo, provavelmente. Se pudesse construir de raiz, e nós jogámos uma vez assim no ano passado só, por acaso. E em contexto profissional foi só essa vez. É num 4-1-3-2. Muito, se calhar, o mais conhecido nessa forma aqui em Portugal foi na altura do Jorge Jesus, do Benfica, que jogava neste 4-1-3-2. O 4-4-2 do Mourinho era diferente no Porto, era um 4-4-2 losango, era um 4-1-3-2, é um modelo ótimo. Só joguei assim no sub-17 da Académica, na altura, porque nem havia a questão dos resultados, nem havia, e havia uma liberdade absolutamente total de fazer o que queríamos,
e eu gostava muito desse sistema, e joguei uma vez assim no ano passado em Faro, na parte final contra o Famalicão. É um sistema que se tiver os jogadores certos, acho muito interessante. E os extremos, o que é que faz com eles? Vai metê-los jogar por dentro? Defensivamente, sim, depois acabam por ter que dar largura ao jogo, dependendo da relação com o lateral. Mas há extremos que eu gosto muito de extremos verticais, temos extremos 1 para 1 e não é por estarem mais por dentro que deixam de ter essa capacidade. Agora, nesse 4-1-3-2, esses homens de fora, eles e os laterais, dão largura. Depois, a defender, têm que fechar muito por dentro. Ok, Isso sim. Isso ok. sim, têm que fechar muito, muito por dentro, têm que, essencialmente, se a bola está do lado contrário, têm que ter essa capacidade. Ok, você falou com dois na frente. Eu acho isso interessante, Pinto, um ponta de lança, porque você acredita que os avançados sentem-se mais confortáveis a jogar com um parceiro ao lado ou a jogarem apenas sozinhos? Eu pessoalmente sentia, eu gostava muito. Eu gostava muito e as pessoas na altura que eu jogava associavam muito ao 4-3-3 e a estar mais só na frente para ser mais referência, e eu gostava de jogar muito com dois avançados. E o outro avançado que jogava comigo, acho que também ganhava muito com isso, porque as atenções dividiam-se e muita gente ali por dentro complicava a vida. Nós subimos em Tondela dessa forma, a jogar dessa forma, neste 4-4-2, 4-1-3-2, na altura do Kim Machado, nós jogávamos dessa forma e subimos a jogar dessa forma porque éramos muito fortes ofensivamente. E eu pessoalmente gostava muito de ter ali um companheiro para conseguir ligar, para conseguir que ele me ganhasse espaço e eu para ele. Ok. A mim sabia um bocadinho dos seus dois jogos que você inclusive me enviou. Eu pergunto-lhe, porque acho que a sua organização defensiva realmente foi muito bem conseguida, principalmente no seu bloco médio em 5-4-1, mas eu pergunto-lhe, como treinador, como é que iria desbloquear esse bloco médio? O meu bloco médio de 5-4-1 Sim. era difícil, foi muito difícil de desmontar. Aquilo, nós defensivamente estávamos muito, muito fortes e os jogadores perceberam a alteração que houve e a forma de defender. Era muito agressiva e muitas vezes a saltar para a pressão. E nós não defendíamos só em bloco baixo, ou não esperávamos só. Nós éramos muito agressivos em muitos momentos a pressionar. Se calhar a forma de desmontar também, e que nós tivemos pouca capacidade para o fazer, porque não tínhamos alas e avançados que nos dessem essas características, que era de nos expormos mais e de ser mais audazes ofensivamente. Eu não digo mais audazes, não é que nós não quiséssemos, mas faltou-nos características ofensivas para conseguir fazer. De jogadores não tínhamos jogadores verticais, não tínhamos jogadores de 1 para 1, não tínhamos um médio com muita chegada, faltou-nos esse golo, e portanto eu acho que a melhor forma de desmontar esse 5-4-1 era darmos alguma iniciativa e fazer-nos obrigar-nos a avançar no campo. Ou seja, partir um bocado o jogo, no Sim, eu fundo. não gosto do jogo partido, eu não gosto de um jogo completamente de transições, perco o controle do jogo, e portanto, mas às vezes é necessário. Mas se calhar entrar num jogo mais de, de transições, obrigar-nos a pôr mais gente na frente, porque nós, para fazer mal, tínhamos que pôr mais gente na frente, isso poderia nos desequilibrar. Ok. Falando então agora num bloco mais alto, a pressionar, por exemplo, em pontapé de baliza. Pergunto-lhe, quando é que o faz e do que é que depende? E como o faz já agora? Regra geral, adaptamos sempre em função do adversário, de como achamos que o adversário vai sair. Agora, houve jogos em que não o faço, e que é quando vejo que há vantagem para o adversário dessa pressão. Se eu tentar fazer essa pressão, isso era muito claro com o Sporting do Ruben Amorim, porque pessoalmente achava que não haveria vantagem nenhuma disso, porque deixávamos aquele cavalo lá na frente de 1 para 1, e portanto ele iria desmontar com muita facilidade, ele iria ganhar a qualquer jogador uma bola na profundidade. E portanto não teríamos grande vantagem
de pressionar. E normalmente a razão é essa, é perceber se temos a vantagem ou não de pressionar, se ganhamos alguma coisa com isso ou não. Nesse tipo de casos, quando sinto que vai ser uma vantagem para o adversário, não o faço. Se sinto que pode ser uma vantagem para nós e que podemos regra geral até costumamos condicionar quase sempre os pontapés de baliza do adversário. Mas não poderia, por exemplo, agora está a falar no Sporting e está a falar do Gyökeres, não é? Obviamente. Sim. Não poderia, por exemplo, pressionar alto, convidar nem mesmo o Sporting a jogar de uma forma curta inicialmente, deixar vantagem numérica lá atrás com dois defesas centrais, o Gyökeres, por exemplo, ok? Deixar o Sporting jogar e condicionar até determinado lado para aí sim apertar com É correr à toa contra equipas contra o Sporting, porque eles basta terem uma superioridade ofensiva, basta conseguir um 7-6, eles conseguem desbloquear. E, então, utilizando o guarda-redes, conseguem ir para um lado, conseguem ir para um outro, e o condicionar no lado da bola contra equipas grandes não é fácil. Não é fácil, porque utilizam muito bem, por exemplo, com o Diogo Costa, repara que as equipas, quem quer pressionar, corre à toa, anda só a correr, efetivamente, porque não consegue roubar a bola em bloco alto. E a questão que se tem que gerir contra estas equipas de grande qualidade é isso, porque às vezes podemos tentar fechar no lado da bola, mas têm sempre, obviamente, o guarda-redes livres, e normalmente utilizam-no muito bem e eles conseguem chegar ao lateral adversário. Para conseguir ser mais efetivo, tens de estar homem para homem. E se tiveres homem para homem, acabas por deixar lá atrás a igualdade numérica, e 1 para 1 com um jogador daqueles era complicado. Não quer dizer Se que fosse outro adversário, vamos imaginar então que o avançado, por exemplo, não era tão forte. E vamos imaginar então uma equipa grande. Vamos imaginar um avançado se calhar mais móvel que não tinha tanta capacidade, por exemplo, a receber a bola de costas ou no ataque à profundidade. sim, mas Ia num homem a homem? sim, e aconteceu com o Porto na altura, aconteceu com o Porto aqui na altura em casa com o Porto, condicionámos sempre, mesmo com o Benfica, em alguns jogos, tivemos os dois da taça, um da taça e outro campeonato, também em casa chegámos a condicionar. Sim, não tenho, se achar que é benéfico para nós, certo? Se achar que não, em alguns jogos, e depois depende do momento, é lógico que tem que haver essa análise às vezes dos jogadores no campo, que é de estás a ganhar 1-0, 80 minutos, não sei se vale a pena, 85, não sei se vale a pena estares a desgastar os jogadores, a estar a condicionar daquela forma, porque aqui tu ao condicionares, por mais que tentes de gerir, acabas por a equipa ficar espaçada e larga no campo. Portanto, isso traz outros problemas de segunda bola, etc. Mas depende muito do que estiver no adversário. Ok. Depende também, inclusive, dos centrais. Por exemplo, Que tínhamos, existe. Não, não. Que tínhamos, isso certamente depende imenso até pela velocidade deles para controlar a sim, profundidade. é Mas por certo, é parte do lógico que vemos, adversário. sim, se vemos que são centrais, que têm uma maior capacidade de desbloquear, e vou-te dar o exemplo do Porto este ano do Farioli, os centrais têm uma facilidade imensa em construir, em jogar, em receber sob pressão, e isso é lógico que faz toda a diferença, porque tu nesses jogos os jogadores já vão ter que, de regra geral, desgastar mais. Se ainda os tens a condicionar e a pressionar nesse tipo de situações, é difícil. O próprio Benfica no jogo em casa contra o Porto, o Rafa e o Pavlidis tiveram dificuldades muito em condicionar aqueles três homens do Porto, mais o eu acho que era o Alain Varela ou era o Pablo Rosário. Tiveram dificuldades porque se não estás em igualdade é muito difícil nestas equipas, bem como se ainda têm qualidade, também como era o caso na altura do Gonçalo Inácio, do Diomandé, que desbloqueavam com muita facilidade as pressões adversárias. Mas você falou do desgaste. Acha que é mais desgastante pressionar homem a homem ou quando está com um bloco baixo? Ou um bloco médio? Vamos chamar o bloco médio baixo. O que é mais desgastante? São esforços diferentes. São esforços diferentes. Uma coisa é estares em constante alternância de ritmo, porque tens de estar num ritmo mais alto
conseguir condicionar. Outra coisa é a equipa estar a bascular e a só fechar espaços e só a. São desgastes diferentes. O que eu digo é que nem sempre essa pressão obriga ao erro ou ganhas bola. Essa pressão pode ser desbloqueada. E isso é que te obriga a correr e a desgastar mais, porque sais na pressão, saltas na pressão, se és batido, uma, duas, são aquele desgaste de alta intensidade dos avançados, já no ninguém depois precisas deles para conseguir arrancar e para conseguir transitar. E essa gestão e essa estratégia que tem que ser bem definida. E eu acho que aí vai todo o problema depois, que é o que é que você faz após a recuperação da bola. Eu percebo que ganhamos a bola, se calhar, no nosso último terço e vamos atacar a baliza, mas se ganharmos para lá do meio campo ou ligeiramente depois, se andarmos constantemente a partir o jogo, aí sim, vamos morrer porque estamos a pressionar a minha homem e se depois não tivermos a capacidade de reter a bola, o que eu creio que seja complicado frente a um adversário Não é grande, fácil, não é fácil. ahm, vai Quanto estar mais mesmo a os jogos desgastar estão muito. partidos, quanto mais os jogos estão partidos, melhor é para as melhores equipas. Exatamente. Porque ponto iria com Quanto mais mais os qualidade, jogos porque há mais espaço. há mais espaço, tem mais qualidade, em duas oportunidades, uma é certo que vão fazer, e portanto a questão de partir o jogo com estas equipas então é ainda mais perigoso para a questão de que eles em qualquer momento, nós o jogo contra o Benfica tínhamos preparado e preparámos durante a semana o jogo em casa, durante a semana o Di Maria muitas vezes ficava na parte do meio campo, não baixava para defender. Aquilo era estratégia e nós preparámos isso tantas vezes. Avisámos tanto isso. A única bola que o nosso central se entusiasmou perdeu. Di Maria lá metido, arrancou e gol. E portanto, isto é o futebol e é este tipo de questões que temos que gerir. Ok. Ó, Mister, a nível ofensivo, você pega numa equipa, quais são os principais princípios ou macro-princípios que você lhes passa? O que é que você quer de uma equipa com bola? Eu quero, eu quero uma equipa, gosto de ter sempre, obviamente, duas, três formas de construção, seja a 4, seja a 3, seja o que quer que seja, o lateral por dentro, o lateral baixo, dependendo do modelo do jogo que foi construído, média ir ao corredor, não sei, depende dos jogadores que tivermos e daquilo que seja a vantagem. E gosto de duas coisas, gosto de uma posse objetiva, gosto de ter bola para atacar constantemente os half spaces nas costas dos adversários. Através de movimentos de apoio ruptura, movimentos de homens do lado contrário, e é isso que peço. Se puder, quero um constante ataque à profundidade para conseguir libertar espaço, seja para ligar por dentro, seja para atacar as costas do adversário. Depois, dependendo das características dos jogadores que tivermos, moldamos isto. Gosto muito de jogo de corredores e que a cada vez, porque não é fácil, está cada vez mais difícil de encontrar alas e esses estão cada vez mais caros, alas puros de 1 para 1, de estar rápidos, verticais, que consigam ligar no corredor com os laterais, com os médios interiores, porque eu gosto muito deste tipo de envolvência dos laterais a partir de trás, a envolver por corredor, e baseio-se muito nisto, constante ataque à profundidade, constante movimentos de apoio-ruptura e uma posse objetiva. Ok. Essa posse, ou essa primeira fase de construção que você também falou um bocado, depende da forma como o adversário vai pressionar. E pergunto-lhe, e se o adversário mudar a forma como pressiona ao longo do jogo? Porque certamente deve acontecer. Isso às vezes é uma luta que temos, que é perceber isso. Se insistimos numa forma de constante de sair e os jogadores têm que ter aquilo que eu procuro é dar ferramentas aos jogadores para depois tomarem a melhor decisão e perceberem que há coisas que eu não consigo, que nem posso estar o treinador constantemente a dizer durante o jogo que não dá, porque não dá. Se não estavas a jogar PlayStation. Né? E portanto há jogadores que têm que perceber se o pivô tem que perceber se é melhor baixar para construir ou se é melhor trabalhar nas costas
nas costas dos avançados. Se tiver um avançado a pressionar, vale a pena baixar o pivô? Não vale. Se tiverem a pressionar com 2 homens, o pivô tem que se preparar para ser terceiro homem. Pois, em situação normal sim, ou deixar a bola chegar ao corredor e trabalhar nas costas dos avançados para pelo menos os atrair. Eu tenho de dar as ferramentas e depois os jogadores têm que perceber se é melhor utilizar a chave inglesa, a chave Fendes ou o martelo. Portanto, tem que ser essa dentro daquilo que é os nossos princípios. Se bem que, como te ia a dizer, há momentos em que penso, vamos insistir só numa forma e trabalhar ao limite, para não estarmos a alterar isto constantemente semana para semana. Portanto, tem que haver esse equilíbrio, porque as equipas, de regra geral, pressionam de forma diferente. É verdade. E se falando agora um bocadinho do treino, pergunto-lhe que tipo de preocupações em concreto é que tem no planeamento do treino, se existe a progressividade, se tem preocupações a nível setorial, como é planeada, por exemplo, uma semana de Nível treino? setorial de linha defensiva Sim, pode ou ser. setorial de treinos setoriais de treinos por setores. Treinos por setores, sim. Se valoriza isso, se não valoriza, se faz como alguns treinadores que proíbe, por exemplo, a linha média defender de determinada zona para outra zona, esse tipo de Sim, coisas. pronto, ok. Faço. A progressão não é uma situação que utilize sempre. A progressão no exercício. Ok? Eu normalmente monto o exercício e tento insistir naquilo que é o objetivo do exercício. As progressões que normalmente faço é a tendência para libertar para jogo. Situações, por exemplo, por setores, que a equipa tem que desmontar a primeira fase de pressão, depois os médios têm que desmontar os médios, chegar ao último setor, só a linha defensiva é que defende. A progressão desse exercício é libertar para uma situação de jogo em que esquecemos os setores e em que num segundo momento já pode baixar a linha média, e fazemos esse tipo de gestão. Gosto disso para a parte ofensiva e utilizo regularmente, seja também para a questão do jogo posicional, perceber quando o lateral está naquela posição, o ala tem que estar na outra, quando o médio baixa, o que é que o lateral tem que fazer. Portanto, para esse tipo de jogo de posições, acho muito interessante o treino setorial. Perguntaste outra questão, a outra questão que era também faço muito trabalho específico. Todas as semanas tento trabalhar à parte com a linha defensiva, aquilo que são micro-princípios da linha defensiva. Seja os apoios, seja o ajuste, seja o alinhamento, que cada vez mais com esta questão do VAR é ao centímetro. Esse tipo de questões tento trabalhar sempre com a linha defensiva. Ok, ok. Existe algum padrão no microciclo ou é algo feito muito semana a semana? Eu tenho que repetir mais os exercícios. Eu às vezes acho que diversifico demais os exercícios. E pode E dar a acho dar que demasiada informação. em alguns momentos acho que para os exercícios se cimentarem têm que ser repetidos. E portanto eu acho que em alguns momentos tenho que repetir mais exercícios. Há um padrão na forma, nos conteúdos. Quando eu digo nos conteúdos normalmente tenho um dia mais virado para a organização ofensiva e transição defensiva, outro dia mais virado para a organização defensiva e transição ofensiva, bolas paradas e depois os ajustes que quero dar. E normalmente é esse o padrão. Padrão de exercícios, nem tanto. Eu defino, após a análise ao adversário, defino aquilo que vai ser a estratégia e a partir da definição da estratégia, defino os conteúdos da semana. Normalmente, início da semana, planeio 2, 3 treinos e depois ajusto em função da restante semana. Ok, ok. Queria perguntar uma questão também muito específica sobre o jogador. Nós sabemos que existem os jogadores de jogo e os jogadores de treino, e existem aqueles que são dos dois, mas eu pergunto-lhe, quando você tem um jogador que é claramente um jogador de jogo, mas que treina ao longo da semana,
mas que treina mal ao longo da semana, peço desculpa, como é que você consegue dar primazia a esse jogador, num jogo em detrimento daquele que treina tão bem ao longo da semana? É Isso o rendimento. acontece-lhe? Já aconteceu uma vez ou outra, mas eu enervo-me mais aqueles que treinam muito bem e depois chegam ao jogo e não dá nada. Esse sim é que me chateia. Os outros são mais fáceis de gerir porque são aceitos e respeitados pelo grupo. É um avançado que nem sempre, que já sabemos que nem sempre vai estar a top, mas se chegar ao jogo e o rendimento dele é altíssimo, os colegas são os primeiros a dizer: deixa estar, deixa andar, porque aquilo na altura certa ele vai nos ajudar. Mais problemático para mim é gerir, e esse eu tenho muita dificuldade, ver um jogador que faz tudo nos treinos e depois chega aos jogos e o rendimento é muito baixo. Esses são os mais difíceis que eu tenho de gerir. Porque o resto, quando és respeitado pelo rendimento, porque ao fim e ao cabo é o rendimento que vale, é o jogo ao domingo que conta, que nos dá os pontos. Temos que ter em atenção essa gestão, se bem que não é uma coisa que se passa. Acho que é um mito futebolístico em 90% dos casos. Há jogadores assim, há claramente jogadores que o treino nem sempre é fácil e que têm que estar, mas regra geral, quem treina muito bem chega, chega muito bem ao jogo. Ok. Falando agora então um bocadinho de si, pergunto-lhe, numa autoavaliação, quais é que consideram ser os seus pontos fortes enquanto treinador e aqueles que você acredita que tem que melhorar? Olha, aquilo que eu acho que a organização da equipa acho que está visível. Acho que isso tem sido ponto comum nestes anos todos. A equipa, para mim, é o mais importante, saber o que tem que fazer sem bola e com bola. Quero reduzir no próximo projeto, quero reduzir os tempos de vídeo, quero cimentar mais os exercícios e quero passar menos informação. Tenho estes três objetivos de- destas três coisas que te disse, da análise que fui fazendo, para tentar mudar e ajustar, porque acho que podemos ganhar alguma coisa com isso. Ter um modelo de jogo bem cimentado, ter a organização igual como temos, mas tentar alterar estes pormenores para conseguir qualitativamente dar passos mais ajustados. Ok. Mas sente que fez isso ou recebeu feedback por parte dos seus jogadores e equipa técnica que se calhar tem que melhorar isso? Não, não, não. Isto foi uma análise àquilo que senti, que fui pensando relativamente a isso. É uma questão que eu reflito, que vejo. Eu estou constantemente à procura de problemas naquilo que eu faço e naquilo que eu sou, e portanto foi uma análise que eu fiz, tal como as tomadas de decisão no banco. Tem que ser só da minha cabeça. Tu tens que ouvir, e isso é muito importante, quem está ao teu lado na tomada de decisão, de te alertar para algum pormenor que às vezes possas não estar a ver, e por isso é que lá está mais gente, seja o analista que está lá em cima, seja quem está ao teu lado no banco, mas depois a tomada de decisão tem que ser tua. E portanto, isso é uma questão que eu já fiz, depois nem tanto, e quero voltar a fazer. Sabemos que nós treinadores temos que controlar muito bem o estado emocional dos jogadores, mas ninguém se preocupa em controlar o nosso estado emocional. Numa altura em que estava sob enorme pressão por estar numa zona de rebaixamento, pergunto-lhe como é que se sentiu durante essa altura e que formas arranjou de se manter bem emocionalmente. Até porque nos últimos jogos tenho a certeza que houve uma carrada de emoções lá dentro, principalmente durante o jogo. Sabes que em Faro vivemos uma situação difícil porque nunca conseguimos respirar. E portanto, como aquilo que já vinha de trás, a diferença, ou seja, tivemos sempre que remar, sempre que remar, sempre que remar. E isso ainda tornou a época mais desgastante. Mas eu sou sincero, o meu foco sempre foi o objetivo final e a forma
e a forma como lá chegar. É lógico que tens momentos que tens que te afastar, tens de tentar ver de outra perspectiva, mas o meu foco sempre esteve na luta. Sempre teve na luta. Sempre teve chegar de manhã e achar soluções para dar a volta, para dar a volta àquela situação e para tentar ganhar o próximo jogo e para tentar pontuar, etc. Sentiu alguma vez que o seu feedback ou a sua forma de estar mudou em consequência daquele momento? Não, tentei ter controle para isso. Tentei ter controle para isso em momentos difíceis, de tentar respirar fundo e saber perceber se valia a pena uma guerra ou uma situação para me tirar o foco. Não, tentei sempre me focar. E tu em Faro foi sempre uma coisa. O treinador só se preocupou em treinar. O treinador só se preocupou em treinar. E isso é importante. O Infar tinha as coisas todas organizadas pela estrutura, e, portanto, isso isso ajudou-me muito. Agora, é lógico que tens momentos muito maus, tens momentos em que duvidas, tens momentos em que balanças, mas o meu foco, a minha força era sempre o primeiro a chegar, sempre, sempre. Antes de mim, eu tinha as chaves do estádio, portanto, só encontrava lá às vezes as senhoras que ajudavam a limpar porque iam para lá de madrugada, que eram as pessoas que eu encontrava, e portanto o foco sempre foi esse, sempre achar soluções para o dia seguinte. Ok, Mister. Chegamos então àquela parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra e você tem que tentar responder sem justificar muito, ok? Uhum. Pressão zonal ou homem a homem? Ui, nenhuma nem outra, híbrida. Eu gosto de momento de pressão homem a homem, mas no primeiro momento à zona. Ok. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? Bloco alto a 4, bloco baixo a 5. Vamos tentar não fintar aqui nas perguntas ao Mister. Qual é que prefere? 5 Ok. Meio campo a 2 ou a 3? a 3. Golo em organização ou transição ofensiva? Transição. Uma ótima defesa ou um ótimo ataque? Um ótimo ataque. Experiência ou conhecimento? Conhecimento. Individualizando, Ricardo Velho ou Trubino? Velho. Quem foi melhor avançado, Tom Mané ou José Marreco? Disseste sem justificar muito, mas tenho que justificar. O Tom Mané teve uma carreira muito melhor que a minha, efetivamente. Eu tinha coisas que ele não tem na área, essencialmente. Fora da área, ele é muito, muito superior àquilo que eu era. Ok? Sérgio Conceição ou Farioli? Sérgio José Mourinho ou Guardiola? Mourinho. Mister, para terminar, qual é de uma forma geral a sua visão do jogo? De muita, de muita organização, de muito saber o que temos que fazer em cada momento do jogo e de liberdade para os jogadores. Eu gosto muito de jogadores que saibam o que fazer em campo, que saibam tomar boas decisões. E para isso, gosto de dar liberdade quando sinto que isso é necessário. Os jogadores, tu tenhas que dizer pouco para eles lá chegar. E isso para mim é muito, muito importante. E gosto muito daquilo que é a organização do jogo, que é a definição de um jogo de, ok, nós temos que fazer isto para lá chegar, nós temos que controlar isto do adversário, e ir atrás disso. Eu acho que o jogo está cada vez mais a ser tão dividido, tão partido, que acho que estas micro decisões dos jogadores, acho que são decisivas para o trabalho de um treinador. E portanto, quanto melhores jogadores, eu tive esse exemplo com alguns jogadores o Félix, por exemplo,
Félix Correia, que tu só precisavas dizer aquilo e aquilo ia ser explorado no limite. E, portanto, cada vez mais apaixonado por isso e cada vez mais apaixonado por um jogo que ao mesmo tempo sejas organizado e que seja difícil entrar na tua linha defensiva, que sofras poucos golos e que o teu ataque te dê coisas diferentes. Mister, muito obrigado. Obrigado. Temos agora um terceiro livro, O Sucesso e Insucesso, certo? Que está ainda a ser produzido. É uma abordagem diferente esta do insucesso e falámos aqui um bocadinho do fracasso. Sentes que também é importante mencionar isso também no futebol, porque nem tudo é só sucesso no futebol, certo? Também é uma abordagem importante para ti. Acho que é fundamental. Primeiro, eu acho que existe muito mais insucesso do que sucesso no futebol e é com base nesta premissa que eu decidi escrever este livro. Comecei apenas por escrever uns rascunhos, todo o livro foi escrito basicamente no telemóvel. Comecei a escrever uns rascunhos e percebi que isto era uma ideia que tinha pernas para andar, senti que quase ninguém fala sobre isso. O conteúdo que procuramos é muito na base do sucesso e não do insucesso, não faltam livros onde esteja no título sucesso, sucesso, sucesso. Este também é um deles, mas fala sobretudo sobre o insucesso e da forma como conhecê-lo e estar preparado para ele é uma rampa de sucesso. De sucesso.